Agora sim, vamos terminar a parte dos dispositivos de segurança. Tá? A gente tem dispositivos de segurança como válvula e sistema de segurança contra falha de chama, por exemplo. A válvula de segurança é o mais conhecido e provavelmente o mais importante desses dispositivos. Ele vai servir sempre para atuar quando a gente atingir a PMTA ou PMTP, né? A gente tem as duas nomenclaturas. Pressão máxima de trabalho admissível ou pressão máxima de trabalho permitida do meu equipamento, certo? Então, um bom funcionamento desse tipo de válvula de segurança é importante que ela abra quando chega na PMTA, libere esse vapor, mas feche imediatamente na hora que a gente voltar para as pressões normais do processo. É importante que a gente não desperdice vapor, a gente vai ver, principalmente na parte de tratamento de água, o tanto que é um processo caro, oneroso e custoso para a empresa. Então a válvula de segurança ela serve para proteger a gente, mas ela também não pode ser um desperdício no nosso processo. Certo? Então aqui nesse desenho a gente consegue olhar algumas partes da nossa válvula, né? Mas o mais importante para a gente se atentar é sempre a questão da mola e a parte da vedação aqui, né? O suporte do disco, o eixo do suporte, o guia, aqui os parafusos de ajuste. Lembrando que as válvulas nunca pode ter o ajuste dela adulterado, tá? São coisas que a gente ainda vê por aí. Condição de risco grave e iminente na norma, se a gente travar, se a gente mudar qualquer ajuste dela para poder aumentar a produção aí na fábrica. Infelizmente a gente sabe que às vezes acontece ainda e é extremamente perigoso isso daí. Vamos lá mais um pouquinho. Sistemas de fotocélula, tá? A gente tem principalmente para equipamentos que trabalham com chama, né? Equipamentos a óleo, a gás. São esses fotorresistores, né? Ou fotocélulas, caldeiras que queimam líquidos, gases ou sólidos pulverizados. O que acontece nesse sistema? Ele vai perceber se eu tenho uma ausência de chama lá dentro. Qual que é o risco de eu ter uma ausência de chama? Principalmente em caldeira de líquido gasoso, tá? Se eu tenho uma ausência de chama e eu continuo alimentando combustível ali, vocês já imaginam o que pode acontecer, né? A hora que acontecer uma ignição mais tarde, essa ignição pode ser uma explosão de uma vez só. Em caldeira de sólido também, tá? O pessoal que trabalha com caldeira de biomassa aí está acostumado com isso. Às vezes a pressão da caldeira baixou, o operador menos experiente faz o quê? Ele taca combustível. Mas quando ele percebe depois, ele vê que na verdade o sistema de injeção de ar que não estava jogando ar para dentro, por qualquer motivo, né? O ventilador deu problema, qualquer motivo nesse sentido, ele tem aquele acúmulo de combustível lá dentro. Aquilo, a hora que explodir, na hora que queimar aquele fogo lá, vai gerar uma energia muito grande de uma vez só, a caldeira vai sofrer uma sobrepressão, aí vão acabar acionando as portas de explosão, né? Tudo aquilo que a gente conhece. Então, é importante o sistema da fotocélula para interromper a injeção de combustível a partir do momento que eu não tenho mais chama. Se eu não tenho mais chama, eu tenho que interromper esse combustível para depois aí fazer a purga dos gases e só recomeçar o acendimento da caldeira quando não tiver mais nenhum gás combustível dentro dessa caldeira, senão eu posso estar colocando minha operação em risco. Outros dispositivos auxiliares, né, importantes na caldeira, então o pressostato. A gente vai ter pressostato como um controlador de pressão, que ele pode servir tanto se a pressão estiver muito baixa acionando o programador, como se a pressão estiver muito alta tripando a caldeira. Caldeiras de biomassa geralmente só usam pressostato para o trip, mas caldeiras menores costumam usar esse pressostato também para acionar o programador e aumentar a potência se a pressão estiver muito baixa. Os ventiladores, a gente sabe, servem para jogar o ar tanto para dentro, aí no caso dos exaustores jogar o ar para fora. Quadro de comando é uma coisa até mais comum em caldeiras mais antigas. Em caldeiras mais modernas hoje em dia a gente tem salas de controle, são coisas mais complexas, mas esses dispositivos são, digamos assim, o mínimo que uma caldeira tem que ter para ser chamada de caldeira, certo? E os compressores, que aí também servem para injeção de ar dentro da caldeira. Outra coisa aqui, purgadores, tá? Também não vamos entrar tão a fundo assim em como funciona cada tipo de purgador.
mas eles servem para eliminar o excesso de condensado que eu tenho na linha, tá? Esse condensado na linha pode ser perigoso para o processo também. Eles, além de eliminar os condensados, eles também costumam eliminar os gases incondensáveis, como por exemplo o CO2. Eles também servem para reter o vapor nos aparelhos de aquecimento, em serpentinas, autoclaves e estufas, deixando sair apenas o condensado. Tá? Isso daí é importante. A gente comentou que vapor é algo caro de ser gerado e a gente não quer desperdiçar esse vapor. Então os purgadores acabam atuando um pouco mais só nesse sentido de eliminar realmente os condensados e os gases incondensáveis. Aí a gente tem vários tipos de purgadores para poder realizar essa tarefa. E para a gente encerrar essa parte dos componentes da caldeira, né, então grandes grupos de purgadores: mecânico, termostático e termodinâmico. Como eu falei, não vamos entrar muito a fundo em cada um, que é um pouco mais complexo, mas purgadores mecânicos são purgadores aqueles tipo boia ou tipo boia invertida, né, que basicamente vão permitir a passagem desse condensado e dos gases incondensáveis conforme vai enchendo a quantidade de condensado dentro do purgador, vai fazendo essa boia flutuar e vai liberando espaço para esse condensado fugir. Vou colocar aqui no material auxiliar também um material em inglês para a gente conseguir enxergar pelo menos um pouco melhor essa dinâmica de como funciona. E a gente tem os dois tipos, termostático e termodinâmico também. Termostático é um fole que vai se dilatar ou contrair de acordo com a quantidade de condensado. Se eu tenho muito condensado, eu vou ter um resfriamento lá dentro, ele tende a contrair e deixar passar esse condensado para fora. Se eu tenho muito vapor, esse fole vai se expandir e ele expandido ele deixa fechado, o vapor ficar retido dentro do meu purgador. E o termodinâmico já é um sistema que funciona com um disco, aí ele vai funcionar principalmente por diferenciais de pressão. Se eu tenho muito vapor lá dentro, esse vapor vai tender a empurrar meu disco e vai manter fechado o meu purgador. Se eu tenho excesso de condensado, aí o condensado vai empurrar o disco no outro sentido para permitir a passagem do condensado. E ele vai ter outro sistema para gases incondensáveis. Como eu falei, não é a nossa prioridade entrar muito a fundo nos tipos de purgadores, mas é bom a gente ficar atento que existem esses três principais tipos e que eles são os responsáveis por eliminar o condensado da linha. É muito caro também ter um purgador desajustado jogando vapor fora, tá? São pequenas manutenções que muita usina não faz e acaba gastando muito dinheiro nesse processo. Então, muita atenção com isso. Fechamos aqui a nossa parte de equipamentos da caldeira. Daqui a pouquinho a gente volta aí para falar um pouco mais de caldeira. Tá bom? Até já!